Boa noite, amigos queridos, bem-vindos, agradecendo a presença de todos vocês que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, amigos queridos de Houston, amigos do Kardec Houston, Sunrise, amigos de Austin, Dallas, San Antônio, amigos do sul do Texas, que estão conosco, de todos os Estados Unidos, amigos do Havaí, amigos até da Austrália que estão nos assistindo, do Brasil, de norte a sul, desde do Amapá até Lajeado, passando por Rio de Janeiro, São Paulo, amigos de Jales, boa noite. É um prazer estar com vocês. Um forte abraço. Nos apresentando, eu sou Fernanda Wienskowski, representando os grupos Kardec Houston e ASC, Austin Study Kardec. Comigo, Jussara Korngold, de New York. Boa noite, Jussara. Boa noite. Ela divulga o espiritismo onde ela vive há décadas, em New York City, presidente do Conselho Espírita Internacional, SEI, e da Federação Espírita dos Estados Unidos. Palestrante, conferencista internacional, cofundadora e presidente do Grupo Espírita de New York, além de autora e tradutora de vários livros. Obrigada por, mais uma vez, estar conosco, aceitando o nosso convite. E o nosso convidado de hoje nessa live é o querido amigo Sérgio Lopes. O Sérgio é gaúcho de Pelotas, Rio Grande do Sul, palestrante espírita, médico psiquiatra, psicoterapeuta, conferencista internacional pela AME, Associação Médico Espírita do Brasil, e AME Internacional, e da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. É fundador da AME Pelotas, trabalhador do Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano de Cristo, em Pelotas, e autor dos seguintes livros. Vou mostrar aqui, ó. As Leis Morais e a Saúde Mental, um estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos. O Código do Monte, as virtudes do Sermão da Montanha. O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, excelente livro, e coautoria com a doutora Herbênia Prada e o Décio Yandoli Júnior, e o último, do Semeador aos Talentos, uma reflexão sobre a parábola do semeador e a parábola dos talentos. Mas o mais importante é essa simpatia, esse carisma, essa amizade. Isso. E a Janine, obviamente. É uma grande alegria e uma honra estar aqui com você, é um imenso prazer ter você conosco aqui na nossa comunidade, como se você estivesse aqui em Houston. Boa noite, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Fernanda, boa noite, Jussara. Eu que me sinto agraciado por poder estar aqui com vocês. E principalmente porque aí em Pelotas já é bem tarde, então a gente especialmente agradece a disposição de você compartilhar esse momento com a gente. Muito obrigada. E para abrir o nosso encontro de hoje, nós vamos iniciar, como sempre, com uma prece. Jussara, você gostaria de nos conduzir nessa prece? Claro. Foi a Alexa que interferiu. Alguma coisa que falou aqui que a Alexa escutou e começou a falar sozinha. Já aconteceu comigo também. Para mim foi a primeira vez. Agora é bom saber que eu vou colocar um paninho na boca da Alexa. Bom, vamos convidar a todos, então, para unirem-se a nós em pensamentos, em corações, para que possamos juntos, nesta noite, recebermos um pouco mais ainda do entendimento que abre os nossos horizontes para compreendermos a grandiosidade de nosso Criador e de sua obra. Nós, como seus filhos, ainda nos encontramos nos primeiros estágios da evolução, mas cada vez mais podemos sentir a presença desse Criador através do que nos circunda e, acima de tudo, através do amor que sentimos chegar em nós
em formas de bênçãos que recebemos em nosso dia a dia. Pedimos então a proteção para o nosso querido Sérgio, que vai conduzir o nosso pensamento, que vai nos orientar nas lições que iremos aprender hoje. E que todos possam estar em paz e com alegria em seus corações. Graças a Deus. Obrigada, Jussara. Nós, então, vamos abrir com o Sérgio apresentando o tema, fazendo a apresentação, o tema A Casa Mental e as Leis Morais, que é a terceira parte do livro Cérebro Triuno, de autoria dele. Como eu falei, esse livro é uma coautoria com a doutora Irvênia Prada e o Décio Iandoli, e a parte dele é a terceira, então ele vai abrir o tema, e logo depois nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Muito obrigada, nós estamos te acompanhando aqui, Sérgio. Então, gente, vamos conversar um pouco sobre esse tema. Eu quero propor um pequeno espaço para eu fazer uma apresentação breve desse vasto assunto e depois a gente poder interagir na forma de reflexão com as nossas perguntas que surjam para a gente tornar o espaço e o momento reflexivo, como deve ser um momento de estudo espírita. Bom, esse termo a casa mental, ele é oriundo desta obra de André Luiz, Chico Xavier, né? No Mundo Maior. Esta obra é o início de tudo, né? Que é um livro que Chico Xavier psicografou no ano de 1947. Esse é um livro, portanto, que norteia o nosso estudo, que vai orientar, inclusive, toda a obra que escrevemos, eu, o Décio e a Irvênia, alguns anos atrás, há poucos anos atrás, que é esse livro, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito é um livro de 600 e tantas páginas que escrevemos, nós três, estudando 2 capítulos do livro No Mundo Maior, que é o terceiro e o quarto capítulo. O terceiro capítulo deste livro, No Mundo Maior, ele é exatamente o capítulo 3, que fala da casa mental, né? E o quarto capítulo é Estudando o Cérebro. Desses 2 capítulos surgiu um livro de 600 e poucas páginas e não conseguimos sequer iniciar, podemos dizer que dá um completo, vamos dizer, um mais amplo a compreensão acerca dessas informações que Calderaro, o mentor espiritual, passa para André Luiz nesse livro em 1947. Esta colocação da casa mental diz respeito ao estudo que Calderaro faz com o André Luiz, estudando os 3 níveis do cérebro dentro de um panorama que ele faz, observando uma situação que vale a pena ler nesse livro, de estudo de uma pessoa, de um encarnado e de um desencarnado, e nesses 3 níveis do cérebro, que tem a ver com o cérebro com o nível reptiliano, com o nível intermediário e os lobos frontais, que seriam instâncias do nosso cérebro que estão relacionadas, existe uma correspondência não fixa, dinâmica, mas uma certa correspondência com os 3 andares, que ele chamou os 3 andares de um castelo de 3 andares da nossa casa mental. Então, nesses 3 níveis estaria todo o nosso processo evolutivo. Desde um nível mais primitivo, um nível mais primário, né, onde seria o primeiro andar, um nível intermediário, esse nível mais primário, então, estaria mais relacionado ao passado, né, e que tem a ver com as forças mais instintuais, e que estão ligadas à nossa vida na Terra, naquilo que nós já herdamos, que nós já trazemos de inato, como as nossas pulsões, os nossos instintos. O segundo nível da casa mental, que tem a ver com o nível intermediário, diria mais respeito, numa correspondência com o cérebro, com o nível do córtex motor, das áreas motoras do córtex, e que ele chamou do cérebro intermediário. O segundo andar da casa mental estaria relacionado com o nível do presente, com os nossos esforços, da nossa vida atual. E o terceiro nível
estaria relacionado com os lobos frontais, a área pré-frontal, aonde são as instâncias do nosso andar superior. Poderíamos dizer que é o nosso vir a ser, o nosso futuro. Esse passado, presente e futuro estaria, então, em interação dinâmica permanente no presente da nossa vida. E nesse andar superior, então, seriam as culminâncias do nosso processo evolutivo, a nossa vida moral, a espiritualidade, tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo. Eu já havia escrito, alguns anos atrás, o meu primeiro livro é sobre as leis morais, a terceira parte, um estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nos fala da lei natural, que ele subdivide em 10 leis morais e mais uma lei complementar, que ele não chama de lei, que é o da perfeição moral, e que são leis que estariam, assim, situando todos os assuntos e temas relacionados à nossa vida, à nossa evolução, à nossa dinâmica evolutiva da nossa encarnação, da vida na Terra e do desenvolvimento da nossa consciência. Então, a terceira parte do Livro dos Espíritos é uma das partes consideradas das mais belas, né? Porque é o desenvolvimento natural do que mais adiante virá a ser o conteúdo moral da doutrina. Mais adiante, o Evangelho segundo o Espiritismo será um desdobramento da terceira parte do Livro dos Espíritos. Né? Então, como dizíamos, nós já havíamos escrito, quando eu digo nós, é eu, né? Porque tem o nós agora, quando falar o nós, tem eu, a Irvênia e o Décio, né? Então, eu vou ser mais... Esse primeiro livro, Leis Morais, é um livro meu só. Como encarnado, e obviamente uma parceria com os inspiradores do além, fazendo com que uma obra nunca seja totalmente da gente, né? Ainda bem, né? Porque nós não temos direitos autorais sobre ela. Então, esse livro eu havia escrito já há bastante tempo e tinha uma ideia de desenvolver quais são as relações dessas leis morais com a nossa saúde mental. O que hoje a ciência já fala sobre saúde mental, enfim, o que o Espiritismo nos empresta para entendermos como que a nossa saúde mental hoje se relaciona e passa por cada uma dessas leis. E eu quero contar uma pequena parte da história, que muita gente não sabe e não vai encontrar em lugar nenhum, e que é uma oportunidade boa de contar agora, tornando o nosso espaço um espaço mais arejado para a gente conversar, é que já havia, alguns anos atrás, uma ideia dentro da Associação Médico Espírita do Brasil, como uma sugestão da doutora Marlene Nobre, de que a Irvênia capitaneasse um livro que falasse sobre esta obra do André Luiz, sobre a casa mental, né? Do livro No Mundo Maior, e que pudesse fazer uma correlação do cérebro com as nossas funções mentais e com as nossas funções da casa mental. A Irvênia já havia conversado com o Décio e já havia convidado o Décio para fazer um trabalho mais na área da fisiologia. A Irvênia, ela é uma catedrática, estudiosa do cérebro, estudiosa da anatomia, né? Então muito conhecedora, né, do assunto. E o Décio já estava articulado em escrever sobre a parte da fisiologia. E uma certa feita que nós fizemos uma atividade na Europa, nós estávamos mais precisamente em Genebra, na Suíça, nós havíamos feito um trabalho durante o dia e nós saímos para jantar. E na janta, a Irvênia começou a falar. Eu estava sentado do lado da Irvênia. E ela começou a falar sobre essa ideia do livro, falando sobre os 3 níveis da casa mental, um nível mais primitivo, o nível dos instintos, depois um nível mais avançado, intermediário, e afim para o nível superior, enfim e tal. E naquele momento eu me lembrei do livro que eu havia escrito, das leis morais, e começou a me vir à mente uma coisa muito interessante. A ideia de que possivelmente as leis morais que Kardec estudou têm alguma relação também com esses níveis da casa mental. Aquilo me ocorreu naquele momento, eu nunca tinha me debruçado sobre isso, eu nunca tinha prestado atenção sobre isso. E aí eu digo, Irvênia, será que existe uma correspondência ou uma certa equivalência de algumas leis morais estarem melhor relacionadas com alguns níveis da nossa casa mental? E aí foi então que surgiu o primeiro lampejo da ideia de a gente prestar atenção e ver se algumas leis morais têm, de certo modo, mais sintonia com os níveis da casa mental. E aí começamos a falar
E aí dizendo assim, por exemplo, o primeiro nível, que é um nível mais instintual, aonde está a nossa agressividade, aonde está a sexualidade, aonde estão os nossos impulsos de permanência de vida na Terra, mas aonde também existe as pulsões agressivas e destrutivas. Imediatamente eu lembrei das leis morais e digo assim: lei de conservação, instinto de conservação, pulsão de vida. Lei de destruição, a morte física. Lei de reprodução, todos estão contidos no primeiro andar da casa mental. Interessante. Mas e qual seria o segundo? Aí fomos lá. Lei de sociedade, que é a nossa vida no presente, onde nós. Porque no primeiro nível, é a nossa relação com a gente mesmo. Né? Do nosso nível mais humano, da gente com a gente mesmo. O segundo nível diz respeito à nossa relação com os outros. Lei de sociedade, lei de liberdade, de igualdade, de trabalho e de progresso. São 5 leis morais que regulam o nosso funcionamento de vida enquanto nós estamos no presente da nossa existência. Interessante. E aí a janta já tinha sido interrompida, nós já estávamos nos alimentando de assuntos novos. Mas e qual seria o terceiro nível da casa mental? Quais as leis morais relacionadas com isso? Vejam a beleza, gente. Lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade e da perfeição moral. Seria o nível da nossa relação com Deus. Se no primeiro nível a relação da gente com a gente, o segundo nível da relação da gente com os outros, o terceiro nível da relação da gente com Deus. Não Deus fora, não esse Deus das estrelas acima das nuvens, desse Deus dentro de nós, desse Deus que se comunica com a gente de dentro da nossa mente, inclusive com estruturas cerebrais, conforme André Luiz diz nesse livro, que são neurônios capazes de recolherem as impressões da consciência. A consciência mesma, aquela que está escrita no livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, e eles não respondem no Alcorão, na Bíblia, está escrito soterrado em algum túmulo do Egito? Não. Está na consciência. Se está na consciência, está no nível da nossa casa mental. No terceiro nível da nossa casa mental. E aí, então, a Irvena deu um pulo e disse assim: então tu está convidado para escrever o livro junto com a gente, porque aí agora é o terceiro elemento também. E este nosso livro é uma obra triuna também. A terceira parte do livro dos Espíritos, os 3 níveis da casa mental, e nós 3, eu, Décio e a Irvena. Eu costumo brincar que eu sou o primeiro nível, o mais primitivo, Décio é o segundo e a Irvênia é o terceiro, que é o que regula e dá disciplina para todos os outros. E aí daí então nasceu esse livro, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, que nos dá uma ampla reflexão a respeito desses trâmites, desses níveis de interação da nossa vida, como que isso se processa dentro de nós. E a partir daí a gente desenvolveu então esse trabalho que nunca mais parou, porque ainda agora falávamos há pouco com a Jussara e com a Fernanda, que esse livro parece ter sido um pontapé na bola para a gente poder seguir estudando, principalmente a obra de André Luiz, porque a obra de André Luiz é uma obra ainda a ser descoberta, sobretudo no livro Evolução em Dois Mundos. Tem muitas coisas nas entrelinhas que a gente ainda não havia prestado atenção, mas no avanço das ciências e do conhecimento em geral, a gente vai tirando novas ilações e fazendo novos percursos que tornam o estudo da doutrina espírita um estudo cada vez mais interessante, fazendo justiça àquilo que Kardec havia previsto, que a doutrina espírita não nasceu pronta, que ela tem a sua estrutura, a sua base, mas seria uma doutrina que deveria acompanhar a par e par a ciência num nível de progresso. E isso é o que nós estamos procurando fazer. Sempre com o devido cuidado de trabalharmos em grupo, né, porque isso parece ser uma coisa muito importante. Esse tipo de trabalho não pode ser o trabalho de uma mente só, porque quando a gente se auto-intitula autor de alguma coisa, a gente já entrou num caminho perigoso, né? A gente precisa ter um trâmite de comunicação, de sintonia,
para que num trabalho coletivo a gente possa minimamente absorver as intuições e as inspirações que não vêm de dentro de nós. Porque quando nós estávamos jantando e surgiu essa ideia, a gente poderia ter se considerado assim, mas eu sou um gênio em ter pensado nisso. Não é gênio, não somos gênios, né? Simplesmente somos instrumentos, somos canais de inspiração e emprestamos o nosso esforço, a nossa boa vontade, a nossa fidelidade ao trabalho para que essas vozes e essas mentes da espiritualidade superior possam, de alguma forma, encontrar algum canalzinho muito precário, mas de muito boa vontade ainda, para trazer, quem sabe, reflexões oportunas e necessárias para a vida da gente. Muito bem, mas é muito assunto. Eu acho que então eu me calo agora e a gente vai buscando a partir das perguntas que surgirem e vamos percorrendo aquilo que acharem interessante, tá bem? Muito legal essa relação que vocês encontraram, e eu fico imaginando o quanto que a gente ainda não sabe sobre o terceiro andar, né? O inconsciente nossa, quanto que a gente ainda vai explorar, porque aqui nessa condição que nós estamos e nesse planeta, né, nesse cenário, tem muito que a gente não sabe sobre o inconsciente, e desse terceiro andar está bem inexplorado. Os outros... Sim, porque é interessante que a gente sempre, quando fala do inconsciente, a gente sempre se reporta ao primeiro andar, que é o inconsciente mais instintual, mais pulsional, que é muito importante, nós vamos falar de repente alguma coisa sobre isso. Mas no terceiro andar também há um inconsciente, que é um inconsciente espiritual, que são as nossas potencialidades espirituais, que são inconscientes também. Nós não temos muita consciência disso. A nossa consciência, que diz no Livro dos Espíritos, ela é inconsciente ainda, para nós. É uma sabedoria que nós temos dentro de nós, que nós não sabemos que temos, mas que está pronta para ser acessada à medida dos nossos esforços, da autoeducação, do autoconhecimento e da conexão com a espiritualidade superior. Então é inconsciente também ainda. Né? E tanto que a gente não usa do nosso cérebro também, né? E a gente está só começando a entender assim, o mínimo e usar, então, muito menos. Então, isso realmente uma área a ser muito explorada daqui para frente, né? Então, aqui a gente começa as perguntas e eu quero começar com a seguinte pergunta, mencionando a seguinte frase: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Qual é a relação dessa famosa frase de Kardec, que está no túmulo dele, no Père Lachaise, em Paris? É verdade. E que sintetiza o pensamento espírita com a nossa mente e as leis morais, né? Tem uma correlação. Olha, Fernanda, é fantástica essa é a frase que está no Daumon de Kardec, em Père Lachaise, porque ela sintetiza os nossos três andares. Se não, vejamos, nascer, morrer. Primeiro andar. Né? Nascer, morrer. Nascer no mundo físico. Morrer. Nascer, lei de conservação. Morrer, lei de destruição. É um binômio. Todos nós nascemos e morremos. A morte existe. A morte existe no nível físico. Isso é, inclusive, um cuidado que a gente tem que tomar, porque muitas vezes, como espírito, assim, a morte não existe, isso é uma maravilha, está todo mundo pronto, pode morrer, que a vida segue igualzinho do outro lado. Não é assim. A morte, ela existe para nós, sim, porque no nível físico, ela existe. Nascer, morrer. E como nós estamos encarnados, nós estamos vivendo no nível físico, portanto, a morte existe para nós. Né? Mas existe o renascer também. O renascer representa também lei de reprodução. Lei de continuidade. Então, nascer, morrer, renascer, do primeiro nível e indo para o segundo. Progredir sempre. Lei de progresso. Lei de progresso também está contido nas leis morais. Tal é a lei. Qual é a lei? A lei natural. Então, esse dizer de Kardec, ele sintetiza um processo evolutivo que nós temos que observar. A nossa vida no nível mais interno, no nível do primeiro andar, o nível do relacionamento, que diz onde acontece o nosso progresso,
e a nossa evolução, que está contida neste princípio evolutivo que norteia exatamente a nossa caminhada. Então, diríamos que esta frase, que está lá no túmulo de Kardec, ela é uma síntese da sabedoria da doutrina espírita. E está ali já contido o futuro da obra de André Luiz. E está ali ainda o que nós estamos fazendo hoje, porque o progredir sempre significa que a obra não está acabada e nunca estará. A doutrina espírita não veio para ser uma doutrina que fecha o conhecimento, que termina um conhecimento. A doutrina espírita veio para ser uma doutrina que abre os saberes para infinitos saberes novos, tal como deve ser na lei de progresso. E daí, então, o convite para que a gente possa continuar pensando. É muito bonito isso, estar num túmulo. Porque o túmulo é o fim de uma etapa e o início de outra. Já está contido ali, na sabedoria dessa colocação, o princípio fundamental da doutrina espírita. É por isso que o espiritismo, para nós, ele é tão caro, ele é tão legítimo, e ele é tão instigante, porque ele nos desacomoda permanentemente. Quando nós estamos achando que já sabemos de alguma coisa, a gente surge uma ideia na nossa mente, a gente está convidado a seguir pensando. Então, acho que tem muito a ver, sim, essa frase com o trabalho que a gente está desenvolvendo. Oi lá, oi Sérgio, oi Fê, Então, oi todo mundo que tem nos acompanhado. Eu vi que a Janine apareceu aí, um beijinho para você também. É o seguinte, no Livro dos Espíritos, né, na questão 76, quando Kardec pergunta como é que a gente define os espíritos respondem que os espíritos podem ser definidos como seres inteligentes da criação, né? Essa inteligência e essa forma com que eles definem vem bem de encontro àquilo que René Descartes já tinha falado de eu penso, logo existo. Então, em relação aos nossos pensamentos, né, eles estariam assim limitados por fatores, já que o nosso livre-arbítrio também, né, às vezes as pessoas quando falam de livre-arbítrio acham, não, já ganhou a liberdade total, não entende ainda um pouco esse livre-arbítrio relativo. Então, qual seria essa força, o limite, o poder do nosso pensamento? Então, né, pensamento, ele nasce exatamente nessa passagem do primeiro andar para o segundo, que é quando o ser humano ele inaugura na evolução a capacidade do pensamento contínuo. Aquele pensamento dos animais, que é um pensamento mais fragmentado, esse é um assunto mais do Décio e da Irvênia do que meu, mas que eu me atrevo a falar um pouquinho, porque eu já ouvi tanto eles falarem nisso que eu acho que até que eu já estou entendendo um pouco. O pensamento contínuo, ele então nasce no ser humano como uma possibilidade de nós descobrirmos quem somos. Nós nos damos conta da nossa existência no nível hominal, no nível de ser humano. Porque aí nós passamos a ter autoconsciência. Neste momento, surge o livre-arbítrio. Rudimentar, pequenininho, mas já uma noção de eu existo. Por quê? Conforme Descartes, eu penso. Eu consigo pensar a mim mesmo, logo eu existo. Então a noção de existência empresta para o ser humano duas ferramentas que ele não tinha até ser humano, que era a liberdade e a responsabilidade, que vão se ampliando à medida do progresso. Tanto maior a capacidade de pensar, tanto maior o livre-arbítrio, tanto maior a responsabilidade. Agora, o livre-arbítrio, o pensar, ele é totalmente livre? Não, não é. Não é mesmo. E esse é o primeiro golpe no nosso narcisismo, né? Na nossa onipotência, na nossa vaidade intelectual. Porque nós vemos assim, eu estou pensando livremente, eu estou pensando por mim. Não, muitas vezes nós estamos com pensamentos em parceria. Dependendo da nossa sintonia,
nós estamos associados com outras mentes. Então, os pensamentos, eles são nossos, mas eles não são só nossos. Eles estão associados com outras mentes. E isso pode se dar num nível positivo, satisfatório, salutar, mas pode se dar num nível enfermo, pode se dar num nível limitante, pode se dar num nível perigoso. E daí, então, que para haver livre-arbítrio, para haver existência, é preciso haver evolução moral também. É preciso haver progresso moral. É daí, então, que nós vemos que esta ascendência na casa mental ela é necessária de empurrar para cima. Para que neste influxo para o superior, a nossa capacidade de pensar seja cada vez mais livre. Eu possa ter mais autonomia dos meus pensamentos. Nós vamos encontrar isto muito bem configurado quando nós perceberemos em algumas obras que não espíritas, como a própria psicanálise, por exemplo, quando Freud descobriu o inconsciente, ele se deu conta que aquilo que nós temos por consciência, que nós temos por uma noção de identidade que nós possuímos, ela é muito limitada, porque nós estamos regidos por forças muito maiores dentro de nós. Foi um golpe no nosso narcisismo, porque muitas vezes a gente pensava que a gente tinha controle sobre a nossa existência. E o Freud dizia assim, não, nós estamos regulados pelo que nos aconteceu na infância, por coisas que nós trazemos inatas, pelas interações infantis, os acontecimentos que regulam a nossa vida, eles estão muito mais geridos por forças inconscientes que nós não dominamos, e daí a sua descoberta da psicanálise, que foi no sentido da pessoa poder olhar para dentro de si e descobrir motivações que antes não se dava conta, tirando o indivíduo daquele centro narcisista de achar que dominava tudo. Isso já havia acontecido com outros pesquisadores, desde Copérnico, quando Copérnico disse que a Terra não era o centro do universo e que ela girava. Depois, quando Darwin disse que o homem não era um ser especial da criação ou o centro da criação, mas que era uma espécie como outra qualquer e saiu do centro geográfico de valor das espécies. Depois disso, então, vem Freud e diz, não, mas o homem também não é senhor, não é assim, sequer senhor da própria mente. Nós estamos regulados por forças internas que nós precisamos conhecer cada vez mais para poder termos ao nosso livre-arbítrio. Mas não bastasse isso, veio Kardec e disse assim, perguntou no Livro dos Espíritos, por acaso influem os espíritos nos nossos pensamentos? Que diz o Espírito de Verdade, muito mais do que supodes. Influem de tal modo que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Aí acabou. Aí a gente diz, nossa, então é esta ideia que eu tenho, de que está tudo sob controle na minha mente, não é bem assim. Tudo vai depender do uso que eu faço. Então, aquele indivíduo muito inteligente, mas que se acha muito especial, ele se torna o centro do planeta, ele volta para aquela condição narcísica e se torna muito perigoso essa condição para ele. São essas pessoas narcisistas, essas pessoas que são muito brilhantes, muito geniais, mas que acabam se perdendo muitas vezes em considerações que não são tão úteis. Para que um trabalho esteja sintonizado dentro de uma ideia superior, ela precisa estar revestida da primeira virtude mais importante de todos, que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, que é a humildade. Né? É essa capacidade que a gente tem de não se sentir o autor, de não se sentir tão importante assim, e de poder emprestar a nossa vida também para as ideias superiores. Só assim o livre-arbítrio se amplia. Só assim a gente pode dizer, penso, logo existo. O penso não é apenas uma atribuição da mente única e exclusivamente, mas é uma conjugação de processos internos no sentido de uma evolução que inclui a espiritualidade e a evolução moral. Nossa. Olha, não é pouca coisa, né? Não, acho que a gente pensava que a gente podia pensar o que quisesse. E isso é uma revelação. Nós estamos limitados no nosso pensamento. Muito. O seu livro explica muito bem. No seu livro você menciona, aspas, um dos primeiros sintomas dos quadros depressivos é a falta de prazer.
Os pacientes com depressão relatam o quanto não sentem prazer em trabalhar, conversar, passear, viajar. Não ter prazer e vontade de viver é sinal de que a pessoa precisa de ajuda. O progresso se dá na convivência do ser humano com o seu semelhante. Impossível evoluir em regime de solidão e isolamento. Então, está bem atual aqui essa frase do seu livro, que você escreveu bem antes da pandemia. Nesse momento em que estamos vivendo, não estamos convivendo, interagindo, nem nos alimentando do conforto e do carinho que a amizade nos traz. O abraço, o beijo, a companhia, o café junto. Qual o impacto da falta disso na nossa saúde mental atualmente? Então, é amplo, né, Fernanda? Isso é a questão da depressão, da falta de prazer, da falta de entusiasmo, nasce em vários níveis na nossa casa mental. Desde o primeiro nível, né, nós sabemos que nós temos os setores, os sítios de recompensa da nossa atividade cerebral, e que tem inclusive uma função química que, quando fica alterada, a pessoa pode entrar num nível depressivo, no âmbito da enfermidade, e a pessoa vai precisar de ajuda médica, muitas vezes vai precisar de ajuda medicamentosa, e sobretudo de psicoterapia, para poder encontrar suas razões mais profundas do porquê que ela está se sentindo daquele modo, né? Então, dificilmente uma pessoa que entra num casulo de isolamento muito profundo, ela conseguirá sair sozinha disso aí, né? É por isso que a convivência, o âmbito do contato com os outros, do se relacionar, né? Ele é tão importante para a saúde mental, porque não basta viver, é preciso conviver, viver com os outros, poder ter acesso aos outros. Então, é verdade, né, isso que tu estás dizendo, que neste momento que nós estamos vivendo uma obrigatória reclusão, né, um distanciamento social obrigatório, nós estamos sujeitos a mais situações que podem levar para, inclusive, quadros depressivos. Pessoas que já estavam num campo de um radar baixo, assim, de uma tendência depressiva, nesse momento é muito provável que tenham ingressado em quadros perigosos de depressão e de ansiedade, sobretudo, né? Mas eu diria o seguinte: o isolamento, ele tem dois níveis nesse sentido. Um é o isolamento, é o distanciamento, vamos dizer assim, que nós estamos, físico. E eu costumo brincar que nesse momento todos nós somos meio espíritos desencarnados, assim, né? Eu não sei se vocês se deram conta, mas a gente está todo mundo meio desencarnado. A gente não pode abraçar, não pode tocar, a gente não pode fisicamente conviver. Então eu tenho a impressão que os espíritos desencarnados se sentem meio assim, estão mandando uma amostra para nós de como é que deve ser, né? Porque tem uma vantagem, assim, a gente aperta um botão aí e já está se comunicando com alguém no outro lugar, não é? Como a gente está fazendo agora, né, Fernanda e Jussara? Quantas vezes a gente combinou, vamos viajar, vamos fazer congressos nos Estados Unidos, mas olha, até sair de Pelotas aqui, pegar um ônibus, ir para Porto Alegre, pegar um avião, ir para São Paulo, demora muito tempo e aí não dava para fechar. De repente a gente virou espírito desencarnado, a gente aperta um botão e já está em Houston, já está em New York. Somos espíritos evoluidíssimos já, a gente já nem precisa se mover fisicamente. Mas, por um outro lado, a gente perdeu alguma coisa, né? Que está nos deixando muito ansiosos, que é a capacidade, que eu acho que é o que eles têm um pouco de inveja de nós, né? Que é de estar no plano físico, de poder ter o contato físico, de poder ter a convivência, poder ter o afeto, poder ter as experiências materiais. Vejam, ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. A evolução, ela se concretiza no plano físico, porque o material é a que nos dá a substância da vida. Nós só somos realmente espíritos que estão evoluindo depois de passarmos pela matéria. Então, nascer, morrer, renascer, ainda precisamos voltar para o plano físico. Então, nós estamos sentindo falta disso.
nós estamos sentindo falta da nossa encarnação. Vocês já imaginaram quando a gente pudesse encontrar de novo a satisfação de poder se tocar, se abraçar, poder conversar, sair, fazer um trabalho? É diferente do que a gente está fazendo, Talvez por isso a gente precisa de tantas lives assim, né? Porque a gente parece que está multiplicando em lives para tentar ter a mesma coisa que tinha antes e nunca é suficiente, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas é como se a gente tentasse preencher uma lacuna que não consegue. Eu acho que é o que os espíritos dizem assim, tem uma hora que tem que reencarnar mesmo, não adianta ficar lá no plano espiritual trabalhando, tem que vir e nascer aqui. A gente está meio que passando por isso, né? É como se a gente estivesse tendo uma amostra da importância da encarnação, da gente poder encontrar com as pessoas. Quantas vezes eu que atendo pessoas, né, diariamente, e as pessoas dizem assim, eu hoje não vou sair de casa porque está muito frio. Eu não vou sair de casa porque está muito quente. Parece que as pessoas eram de açúcar. Agora está todo mundo querendo sair de casa com chuva, com frio. Todo mundo quer se livrar desse vírus para poder sair, para poder ir numa praia, para poder ir no aeroporto, para poder ir em outro lugar, para poder visitar um pai, uma mãe, um avô, que a gente não sabe se vai poder reencontrar. Olha que drama. Sabe aquela pessoa que a gente não visitava há tanto tempo e que agora parece que a gente... Agora eu queria ir, mas não posso. É uma mostra, uma lição da vida para dizer assim, enquanto estivermos na encarnação, vamos viver a encarnação. Vamos aproveitar as oportunidades, não vamos deixar para depois. Então, esta é a lição da pandemia, uma delas, né, de que a gente precisa, na privação, se dar o valor daquilo que nós estamos tendo, que é precioso, que é a nossa vida física. Agora, eu não diria que isso é uma condição obrigatória que vai nos deprimir, porque nós estamos distanciados, nós não precisamos estar isolados. Exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui. A gente não precisa estar isolado, nós estamos convivendo em algum nível, sim. A gente está dando um jeito nisso. E esse modo de nos relacionarmos, ele veio para ficar, Fernanda, Jussara e amigos. Nós não vamos ficar viajando de aeroporto em aeroporto para o resto da vida, que também não dá. Nós vamos fazer muitas vezes isso aqui. Nós teremos estudos, a gente pode participar de encontros. Quantas oportunidades que a tecnologia está nos dando para a gente suprir também limitantes que antes nós tínhamos e que agora nós não temos mais. Então também é uma oportunidade da gente desenvolver a potencialidade dos vínculos, de encontrar pessoas que a gente não via há muito tempo, de poder fazer estudos, de poder fazer avanços em vários níveis também, sem que uma coisa substitua a outra, mas é uma possibilidade também da gente estar vinculado, da gente estar junto. Então eu diria assim, na nossa saúde mental, o impacto disso vai depender muito de como a gente vai utilizar. Se a gente for utilizar a nosso favor, se a gente vai utilizar isso para crescer, ou se a gente não vai aproveitar essas oportunidades e vai deixar passar também este momento sem tirar nada disso, né? Quer comentar alguma coisa, Ju, sobre isso? Você que viaja tanto, que nesse momento você está indo para vários lugares do mundo em uma semana. Na verdade, quando o Sérgio estava falando, eu estava pensando que eu estou até com saudade de não conseguir dormir no avião. Sim! Que eu nunca durmo no avião, né? Mas assim, de repente pegar minha malinha, ir para o aeroporto, encontrar com gente, visitar o pessoal, nossa, isso é coisa mesmo que não tem preço. Mas sem dúvida, né? Eu acho que nós estamos num momento assim que aquele negócio, nós temos que aproveitar também as bênçãos do momento, né? Não ficar aquela assim numa nostalgia naquilo que eu estava acostumado que eu tinha, mas que hoje não tenho, né? Aproveita o que você tem hoje, porque daqui a um pouco você vai sentir falta até dos dias de hoje, né? Então, e se cuidar, né, Jussara? E se cuidar, porque isso vai passar. É. A gente tem que dar um jeito de ficar encarnado aqui, de ficar saudável, de proteger as pessoas na nossa volta, porque vai passar. E quando passar, o abraço vai ter um sabor muito maior, os reencontros vão ser muito mais importantes. A gente está se dando conta de um monte de coisa que a gente tinha e não sabia. Então, acho que a gente tem que se lembrar disso. Em todos os níveis, né? Eu acho que nós estamos precisando dessa parada, né? No nível físico, emocional, mental, espiritual, do próprio planeta, que é difícil ainda mensurar tudo isso, né? Porque nós também ainda estamos focando no que
Não é para ficar focando, mas enfim, né? Mas vamos lá para voltar para o nosso tema que está muito bom. Vai lá ver. Eu estou sentindo muita falta desse convívio, desse abraço, mas eu estou vendo muitas coisas boas Muito. durante essa pandemia. Eu acho que a gente tem que ver assim, a gente tem que abrir os olhos e abraçar as coisas boas. Como você falou, tem coisas boas e ruins. E daqui vai a próxima pergunta. Como espíritas, nós sabemos da importância de trabalhar no nosso progresso espiritual, tentando domar as nossas tendências negativas e superar, entre aspas, os nossos instintos. No seu livro você fala, aspas, se por um lado o instinto luta pela conservação, por outro ele se movimenta para atingir a morte. Como podemos melhor controlar os nossos instintos e atingir um equilíbrio? Porque essa frase é uma frase incrível, né? Desconcertante. Desconcertante. Então, eu quero ouvir de você. Sim, é verdade. A gente, na verdade, não controla os instintos, né? A gente se conhece, a gente passa a se conhecer naquilo que nós carregamos dentro de nós. Nós temos um trabalho muito mais de autoconhecimento, de sabermos quais são as nossas pulsões, quais são os nossos universos emocionais que nós temos dentro de nós, o que nós temos de agressividade, o que nós temos de vida, o que nós temos de impulsos amorosos, né? Então, os instintos... Kardec fez essa pergunta para os espíritos no Livro dos Espíritos. Eu não sou muito bom de guardar número de pergunta, mas está lá. Depois, se vocês olharem, vocês vão achar, vão ver que eu não estou mentindo. Ele perguntava se os instintos poderiam conduzir ao bem também, né? E os espíritos responderam que sim, que muito frequentemente os instintos eles podem nos conduzir mais a ser um melhor condutor do que a própria razão, porque eles nunca se enganam. Os instintos eles estão determinados dentro da lei natural, né? Então os instintos eles são como se fosse uma força, uma corrente d'água. Imagina uma corrente d'água. Se a gente se opõe a uma corrente d'água, a gente é arrastado por uma correnteza. Mas se a gente canaliza uma corrente d'água, a gente cria uma hidrelétrica. Então utiliza aquela força para o progresso, para a construção de alguma coisa. Assim são os instintos, as pulsões. Elas não são ruins. Depende da direção e da canalização que a gente tenha. Então eu diria assim, que não existe nada para jogar fora dentro de nós. Tudo que existe dentro de nós tem uma finalidade. A nossa tarefa é nós nos conhecermos. Nós vamos encontrar na obra dos grandes indivíduos, como Paulo de Tarso, por exemplo, um exemplo disso. Enquanto Saulo, ele era um indivíduo agressivo, violento e que matava pessoas. Depois ele continuou sendo agudo e muitas vezes viril, mas conduzindo numa outra direção. O Paulo é o mesmo Saulo. Ele não deixou de ser Saulo. Mas ele, ao conduzir numa direção nova a sua vida, ele passou a ser alguém que conseguiu traduzir as suas pulsões no sentido do progresso, né? No sentido do crescimento. Então, quando ele associa o conhecimento espiritual, o encontro com Jesus, que foi o desenvolvimento das potencialidades amorosas dentro dele, ele então se reorganiza, sem negar a sua pulsionalidade, sem deixar de ser quem ele era. Aliás, foi graças a ele que o cristianismo sobreviveu, né? Porque Jesus precisou daquela personalidade, né? Efetiva, positiva, determinada, porque os outros eram todos muito tímidos, né? A turma lá era uma turma do vamos morrer nos leões, né? E Jesus assim, não, parei, tem que ter uma reaçãozinha esse negócio aí, né? E aí veio Paulo de Tarso e traz toda aquela movimentação dele, enfim. Mas só para dar um exemplo de que a instintividade, e isso inclui a nossa sexualidade também, existe uma ideia de que a pessoa, para evoluir espiritualmente, ela tem que abrir mão da sua vida material, da sua vida como ser humano, né? Existe uma ideia assim de que as pessoas
para evoluírem espiritualmente, têm que abdicarem da sua vida sexual, da sua vida como seres. Bobagem, na verdade, não. O que existe é um processo natural de evolução em que o indivíduo, quando vai evoluindo, ele vai sublimando aquilo que é desnecessário ou que não é tão urgente, ele vai canalizando para outras funções mentais. Mas não há incompatibilidade entre o que é humano e o que é espiritual. Na verdade, há um contínuo. Isso nós aprendemos na doutrina espírita, né? E nesse contínuo está escrito em nós também a nossa capacidade de administrarmos a nossa vida dentro do nosso primeiro andar da casa mental, que tem a ver realmente com os instintos, com as pulsões, com as emoções mais humanas, e que a gente precisa conhecê-las muito bem para que a gente possa utilizá-las para o nosso favor e a favor dos outros. Sérgio, você então falando sobre a casa mental, né, dos 3 andares aí, então temos lá o cérebro inicial, a zona intermediária, o pré-frontal. Dentro do nosso estágio evolutivo, né, aqui na matéria, aqui no planeta Terra, né, seria esperado de nós estarmos mais em uma do que na outra, atuarmos nas 3, mas teria algum perigo de nós ficarmos muito tempo em uma delas só? Então, como é que deveria ser esse equilíbrio nesse nosso estágio, né? Muito bom, Sara. Olha, eu vou pegar isso do próprio livro. Quem vai te responder isso Sou eu mesmo no livro. chama-se. Não, 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 não. É outro. Quem vai responder isso chama-se Calderaro, né? Tá bom. Olha só, eu estou achando aqui. Olha só. O André Luiz fez essa pergunta para o Calderaro. Estou com o livro aqui na mão, viu? Cola. Como interpretar de maneira simples as 3 regiões da vida cerebral a que nos referimos? E aí Calderaro diz para ele assim: nervos, zona motora e lobos frontais no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma, constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. Olha que interessante. Ele está dizendo assim: o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro também são potencialmente campos de fixação, ou seja, isso que tu falou. A gente pode acabar se fixando num deles. Aí o que ele diz? Quem está meio sonolento agora nos ouvindo, acorda, porque essa hora é importante. E depois você também traduz para o português o que você está falando, tá? É isso mesmo. Não todo mundo, a gente vai estar entendendo exatamente É isso aí. Então, olha só o Calderaro dizendo: a demora excessiva num desses planos, com as ações que lhe são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. Olha só, ele está falando que nós temos que ter um fluxo de níveis. E aí ele dá exemplos em cada um. A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Então, a pessoa que está vivendo no primeiro nível, ele fica vivendo só da vida instintual. E como esse é um nível mais assim, próximo da animalidade, o risco da pessoa se demorar na agressividade, na raiva, na sexualidade, e ficar apenas nisso, vivendo nisso, é muito grande. Então, ele tem que passar por aí, mas ele não pode ficar ali. Porque o campo das obsessões ligadas à violência, das perturbações espirituais, são fixações nesse nível. Quando uma pessoa está demoradamente ressentida, ela está no primeiro andar da casa mental. Então é preciso saber passar por assim, há momentos que a gente fica com raiva, que a gente fica chateado, que a gente fica mal. Muito bem, é importante entrar em contato com essas emoções, porque se a gente nega isso, isso está lá. E aí a gente se perde nos outros níveis sem saber da gente mesmo. Então, mas a demora, então, nesse nível, fala Calderaro, se perde num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo. Agora, ele vai para o segundo. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado
e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. Então, o segundo nível, por exemplo, na lei do trabalho, o trabalho é importante, mas a pessoa fixar só o trabalho, ela entra num nível maquinal. Porque ela precisa consultar o primeiro nível, que fala da sua necessidade de prazer, da conservação. Vai ter uma hora que tem que parar de trabalhar, vai ter que sair com os amigos, ir jantar, comer alguma coisa que ela goste, vai ter que ter um relacionamento afetivo com uma pessoa, para ter a sua sexualidade, enfim, tem que ter um nível do humano nisso, é isso que ele está dizendo. Agora, se a pessoa fixa apenas no segundo nível, ela vai trabalhar, o que é muito bom, mas se ela só trabalhar, vira obsessão também. E que foi o que aconteceu no exemplo desse livro aqui, que depois lendo, vocês podem revisar que um dos personagens que assassinou aquele que foi um padrasto dele, ele, por um sentimento de culpa, pela consciência de culpa, ele, para tentar fugir da própria consciência, ele ficou trabalhando, tentando fugir da própria consciência. E ele criou um mecanismo de fuga através do trabalho. Né? E isso nós vemos. Vocês querem ver uma coisa que acontece nesse nível, nesse exemplo? Muitas pessoas que estão... Vejam, gente, não vão colocar isso como regra geral, mas eu vou dar só um exemplo, tá? Mas muitas pessoas que estão desesperadas em casa nesse momento da pandemia eram pessoas que estavam refugiadas no trabalho o tempo todo. Pessoas que só sabiam trabalhar. Ficavam o mínimo possível em casa porque não conseguiam suportar convivências uns com os outros. Não conseguiam suportar a si mesmo. Então, trabalhando sábado, domingo, e de repente uma pandemia que manda todo mundo para casa. E aí? O que faz? O inferno que é isso. Muita gente está vivendo um inferno. Tem gente que está no céu, né? Tem gente que está no céu. Tem gente dizendo assim, eu até nem quero que passe, eu quero ficar só em casa. Claro, deve estar com a sua vida basicamente garantida, né? Mas com um mínimo de condições. Mas muitas pessoas estão se arriscando a se contaminar na rua para não ficar em casa. O nível de separações conjugais, de conflitos, de violência doméstica, principalmente contra a mulher, aumentou. O nível de suicídios, espancamento de crianças, tudo isso aumentou. E isso não existia antes, já existia, mas estava disfarçado. Muitas vezes numa vida frenética de trabalho, onde o trabalho não estava servindo ao progresso, estava sendo uma fuga para a pessoa não entrar em contato com a sua realidade íntima. Então, na obra de André Luiz, nós vamos encontrar isso aqui. Não se pode fixar nesse nível também. Trabalho, sim, trabalho, ocupação útil, lei de trabalho, lei natural, mas trabalho com repouso. Repouso é a pausa, é a parada. Parada para quê? Só para descansar e dormir? Não. Parada para entrar em contato com as suas questões. E a terceira parte, então, que ele diz. Olha que interessante. Aí muita gente fica pensando, mas então vamos ficar só rezando? Vamos ficar só falando de doutrina espírita? Vamos ficar fazendo só live? Vamos fazer... Olha o que ele diz aqui. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem as obras, da meditação sem o trabalho e da renúncia sem proveito. Para que a nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina e bela da fonte superior de idealismo elevado. Através desta fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. Então ele está falando, Jussara, exatamente disso que tu nos traz na tua questão. É o livre trânsito na casa mental. E nós precisamos percorrer esses níveis permanentemente. Às vezes ficando um pouquinho mais num, outras vezes ficando um pouquinho mais no outro, mas nunca se detendo, porque é da nossa encarnação e da lei de progresso que a gente aproveite esses três níveis. Quando a gente
fala que o primeiro nível da casa mental ele é o mais primitivo, a gente não está dizendo que ele seja menos importante. A gente está simplesmente dizendo que ele é o alicerce dos demais. O primeiro nível é que nem um prédio. Para que os outros níveis possam se erguer, é preciso estar alicerçado, estruturado nesse nível inicial. Então, ele é mais primitivo porque ele veio primeiro, não porque ele é mais atrasado. Né? Mas ele é útil também. A gente não pode se esquecer que na nossa evolução, a nossa instintividade, o nosso processo animal é a base do que nos sustenta para a construção das novas possibilidades, que são os esforços que nós estamos empreendendo para avançar na direção das descobertas que nós estamos tendo. Excelente, obrigada, viu, Pércio? Incrível, você deu exemplos bem concretos, né? E que todo mundo se identificou aqui. Eu acho que antes existia muita válvula de escape para manter a situação que agora não tem. Então, agora veio a superfície, né? Assim, Fernanda, doutrina espírita não é doutrina para virar espírito. Doutrina espírita é doutrina para entendermos que nós somos espíritos, mas nós temos uma dinâmica que inclui a nossa vida no plano físico. E aqui a gente precisa ter um compromisso com os vários níveis. Este é o desafio dessa obra que a gente escreveu, que é entender que a nossa vida física é tão importante quanto a vida espiritual. Porque a nossa vida espiritual, ela se constrói no plano físico que nós estamos. Então não pode ser negado. A pessoa não pode vir para cá e viver como se não estivesse aqui. Esse é o desafio. E a sabedoria da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é um manancial a ser descoberto ainda. Nós estamos iniciando o entendimento. A doutrina espírita é um paradigma de saberes que ela não é uma religião comum. Ela é uma doutrina mesmo. Né? Ela é ciência, filosofia, religião. Ela é mais que tudo isso. Então, acho que é fantástico. Fantástico, fantástico. Nossa, isso é um GPS na vida da pessoa. Você entende de onde você veio, para onde você vai, aonde você está, quem você é. Então, imagina um GPS mesmo, que tem todas essas informações. A humanidade recebeu isso. Antes, a gente estava, como humanidade, nos procurando a nossa identidade. Então, tem a época de Charles Darwin. Tudo isso era procura da identidade da humanidade. E agora nós temos isso, ainda estamos procurando entender, porque a gente, como você falou, não está nem na metade, ainda estamos no início do entendimento disso. Então, eu queria agora falar sobre o poder da prece, né? Sim. Você, no seu livro, você fala uma frase incrível. Você diz assim: é de uma beleza tocante saber que temos um relacionamento íntimo com Deus dentro de nós. Isso é incrível. E aí você fala também a peculiaridade da oração de modificar os campos celulares do corpo físico tem chamado a atenção da ciência e servido de campo de pesquisa no âmbito da medicina. E aí você fala sobre a prece de São Francisco de Assis, que nós conversamos, que é uma prece muito profunda e tem o poder de mudar totalmente a nossa vibração, pela sua beleza, pela simplicidade, pela luz. Então, você pode compartilhar conosco a explicação do significado das palavras dessa prece, que é tão lindo, e o poder da prece, o impacto da prece no nosso espírito. É muito interessante, vocês podem me ajudar nisso, né? Francisco de Assis, quando ele recita: Senhor, fazei-nos instrumentos da tua paz. Essa prece, ela é diferente das outras, no meu entendimento, assim, né? Porque ela fala de uma parceria. Ela não é mais aquela prece assim que a pessoa diz assim: Senhor, me ajuda onde eu estou, me dá tal coisa que me está faltando. Não é mais aquela prece da mendicância,
do indivíduo que se coloca numa condição de necessitado, que Deus precisará fazer alguma coisa por ele. É uma prece de protagonismo, em que o indivíduo se propõe junto com Deus. Então diz assim: Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Ele está dizendo: me deixa ser teu parceiro. Onde houver ódio, não é assim, vai lá e leva o amor, Senhor. Muitas vezes a gente reza assim: Deus, leva amor onde houver ódio, leva a luz onde houver tristeza. Não. Onde houver ódio, Senhor, fazei instrumentos da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve. Me ajudem aí, gente. O amor. 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 Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Então não é assim, Senhor, vai nos hospitais, vai. Deus está lá do outro lado dizendo assim: vai tu. Vai tu que eu vou junto. Né? Fazer com que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Por quê? Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Né? Então, é um movimento fantástico, porque nesta prece também Francisco de Assis nos ensina que Deus é essa parceria interna. Porque Deus não age por fora, Deus ele age por dentro. E para Deus agir por dentro, ele precisa que eu faça. Não é Deus que faz. Sou eu que faço com ele. É diferente. Então é a prece que a pessoa se responsabiliza junto. Esta oração de Francisco de Assis, ela nos fala do terceiro andar da casa mental, da lei de adoração, da lei de justiça, amor e caridade. Vejam que a lei de adoração, adorar a Deus, está dentro de um processo ativo. Adoração vem de oração. E vejam que tem ação dentro da oração. Para que haja oração, é preciso haver ação. Ação é a minha parte. Se não houver a minha parte, não há oração. Então aí a gente vê que esse ensinamento de André Luiz, ele é fantástico porque ele age dentro de nós. E aí faz sentido. O reino de Deus está dentro de vós, dizia Jesus. Jesus ensinou isso para a gente. Que recém agora a gente está começando a entender. A gente está tendo elementos científicos para se dar conta. André Luiz diz, mais adiante, há neurônios sensitivos, há neurônios motores e há os neurônios capazes de recolherem as impressões da consciência. São os neurônios, as instâncias físicas, né, celulares, que são capazes de registrar esses mínimos movimentos dentro de nós na direção do nosso progresso. É por isso que as pessoas que compreendem isso e se jogam para uma vida ativa de parceria, de progresso, de solidariedade, de amor e de caridade são mais saudáveis. São mais saudáveis. São pessoas especiais. São pessoas que os outros querem estar juntos. Porque elas não estão sozinhas, elas estão em parceria com uma força superior. E vejam, não é necessário que a pessoa seja uma pessoa religiosa. Não é necessário que a pessoa tenha uma crença divulgadora de uma ideia. Não. Às vezes ela é uma pessoa silenciosa. Aliás, isso está em vários momentos da obra espírita. Né? Em vários momentos da obra espírita, em Missionários da Luz particularmente, me ocorre agora de citar Missionários da Luz, André Luiz diz que os espíritos completistas, aqueles que nasceram no plano físico
e conseguiram aproveitar totalmente a encarnação, a maior parte desses são anônimos. Não são conhecidos. Não ficaram conhecidos pela fama, não ficaram conhecidos pelo nome. São pessoas que muitas vezes não tiveram uma postura religiosa pragmática, mas tiveram uma ação de parceria com Deus dentro de si. E essa é a diferença da verdadeira espiritualidade, daquela espiritualidade mecânica da pessoa que faz coisas, muitas vezes por tantos motivos, mas não é uma espiritualidade genuína, daquela pessoa que se torna realmente uma pessoa bondosa, caridosa, uma pessoa que ajuda os outros, uma pessoa que tem uma fé, que tem uma certeza dentro de si de que existe uma força reguladora dentro de nós, e que nos fala, portanto, né, para não me alongar mais, que muito está contido nessa oração de São Francisco, oração de Francisco de Assis, que, no meu entender, é uma das mais belas orações de todas, porque nos responsabiliza, ao mesmo tempo que nos coloca como sujeitos de um amor maior que está sempre conosco. E eu imagino que você, como médico psiquiatra, deve ter histórias de pessoas, né, que tiveram esse efeito da prece, ajudando elas em doenças, em desequilíbrios físicos, mentais, porque a prece, eu como voluntária no Hospital de Câncer, vi muitas pessoas com diferença de reação à doença, quando a pessoa tinha uma fé, uma espiritualidade, buscava um entendimento além do corpo, e outras que eram materialistas. Sim. Então, a prece, ela tem um poder. Um poderoso instrumento, porque ela regula funções mentais da gente que a gente não consegue dominar. Bom, e já que nós estamos na terceira casa mental, falando de São Francisco, da prece de São Francisco, vamos falar agora do maior cântico que a humanidade já ouviu, que é o Sermão da Montanha, que você escreveu, né, um livro também sobre isso, falando sobre as relações, né, do Sermão da Montanha com essas virtudes fundamentais para o nosso crescimento espiritual, né? Então, você poderia compartilhar com a gente assim, alguma dessas reflexões? Sim, o Sermão da Montanha é o mais belo, é a alma do Evangelho, né? O Sermão da Montanha, ele extrapolou ao cristianismo como religião, ele é a alma do Cristo. Portanto, ele é uma síntese moral, né, de sabedoria que nos traz, em todas as suas bem-aventuranças, principalmente Jesus, quando nos fala de todas essas, ele está nos dando uma cartografia de evolução para a consciência, através do desenvolvimento das virtudes. Nós poderíamos até fazer um certo paralelo, muito apressadamente aqui, mas dizer que quando Jesus diz assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ele está falando do primeiro andar. Porque quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, a virtude é a humildade. Né? Humildade vem de humus. Humus é terra. Portanto, tem a ver com o nosso primeiro nível. Quando ele diz bem-aventurados os que têm fome e sede, ele está falando desse nível gástrico, na linguagem figurada, obviamente, porque ele está nos chamando para o desenvolvimento da fé. Mas ele está nos chamando daquilo que vem das nossas entranhas. Ele está dando um exemplo do primeiro andar. Bem-aventurados os aflitos. A aflição, qual é a virtude que é oriunda da aflição? É a resignação, é a capacidade de se apaziguar diante dos infortúnios inevitáveis. Então, ele está ensinando a nós direcionarmos os nossos instintos, os nossos impulsos mais primitivos. Jesus está nos ensinando algo a respeito do primeiro andar da casa mental. E depois, quando ele diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os simples ou os puros de coração e os pacificadores, ele está falando deste nível do relacionamento, porque
Se no primeiro nível eu sou bem-aventurado porque eu sou resignado, isso é eu comigo mesmo. Eu sou bem-aventurado porque eu sou manso, isso é eu comigo mesmo. Se eu sou bem-aventurado porque eu sou pobre de espírito, e isso é humildade, isso sou eu comigo mesmo. Mas misericordioso sou eu com os outros. E para ser misericordioso eu preciso de mais alguém. Então a virtude da misericórdia é a compaixão. Já estamos no nível do relacionamento, segundo o nível da casa mental. Segundo andar. Que diz respeito à lei de sociedade, lei de igualdade, né? Todas essas leis morais que estão contidas na fraternidade, na solidariedade, na misericórdia, no pacificador. Qual é a virtude do pacificador? É o amor, é o altruísmo, né? Não existe altruísmo sem o outro, né? Novamente, segundo andar, o relacionamento com o outro. Então ele culmina dizendo: bem-aventurados os que são perseguidos por amor à justiça. Os que são perseguidos por amor à justiça são aqueles que agem. São aqueles que fazem alguma coisa, que entram em ação. Portanto, a virtude excelsa da culminância de todos os níveis das bem-aventuranças de Jesus é a caridade. E a caridade é essa virtude que nos liga ao terceiro andar. Lei de justiça, amor e caridade. Bem-aventurados os que são perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Sim, só chega no reino dos céus quem age com caridade. Fora da caridade não há salvação. A caridade genuína, aquela que nos move, tal qual na oração de São Francisco, dizendo que nós precisamos ser instrumentos dessa força superior. Então, o Sermão da Montanha, ele é a síntese também desses níveis de caminhada espiritual que nós precisamos empreender para alcançar um ensinamento que Jesus nos ensinou através do seu Evangelho. Então, é interessante, mas esta relação que nós estamos fazendo agora, ela é desse momento dessa live, né? Ele é um encaixe das leis morais com os três andares da casa mental e o Sermão da Montanha. Dá para fazer uma correlação com isso também. Sempre lembrando, gente, que isso é um exercício de raciocínio. Na verdade, as coisas não são estanques assim, né? Elas são, na verdade, pressupostos que a gente utiliza para entender os grandes ensinamentos. E a doutrina espírita nos facilita essa compreensão, porque traz nexo para essas questões todas, né? Obviamente que Jesus, no seu ensinamento magnífico, não falou isso por acaso, né? Existe uma gradação. Nós vimos na nossa obra que existe, inclusive, uma evolução, uma certa correspondência com os chakras, com os nossos campos de força, né? Desde os primeiros até o nosso coronário, nas virtudes de Jesus. E nesses níveis de chakras estão os níveis da nossa casa mental também. Essa era uma pergunta que nós tínhamos entre a relação entre os centros vitais e o Sermão da Montanha. Você respondeu isso também, muito. Não, tudo se encaixa, é fantástico que a verdade ela é uma só. Então, todos os rios eles vão desembocar no oceano. Eu acredito nisso. É que nós ainda não conseguimos compreender toda a verdade. Então, ela vai se revelando de uma maneira gradativa, mas a verdade é absoluta, né? Nós estamos nos aproximando da verdade e aprendendo. Então, Sérgio, como as suas últimas palavras, nós queríamos te pedir para que você deixasse uma mensagem para nós, aqui, para a nossa comunidade. Quando eu digo comunidade, eu estou falando não só de Houston, não só do Texas, Estados Unidos e todas essas pessoas que estão no Havaí, na Austrália, na Europa, que assistindo ou que vão assistir essa live no exterior, que são trabalhadores do movimento espírita aqui no exterior, e também os frequentadores que procuram a doutrina espírita como uma luz em um ambiente tão diferente do coração do mundo, pátria do Evangelho. Porque no Brasil nós temos um grupo espírita em cada esquina, então é esse oásis, né? Como você falou, a doutrina espírita é uma bênção. E aqui a comunidade é diferente, então queríamos que você deixasse uma mensagem para nós.
Só uma coisinha, tem uma mensagem aqui que alguém escreveu que está muito linda, gente. A Laila diz que é médium há 22 anos e ela segue o cristianismo a vida inteira, mas ela nunca viu um pastor ou um padre explicar tão bem o evangelho como ela está ouvindo hoje. Que lindo, ainda fiquei emocionada com o seu comentário. Mas quando a gente fala aqui do coração e quando a gente está falando de Jesus, não tem rótulo, sabe? Nós estamos todos iguais no mesmo desejo de encontrar Jesus. Muito obrigado, Laila. Muito obrigado pelo teu carinho, né? Uma mensagem carinhosa, porque, na verdade, o que a gente faz é emprestar o nosso raciocínio para aquilo que a doutrina espírita já nos disponibilizou. Eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, que estão aí se sentindo isolados, né? Nós aqui também estamos com centros espíritas fechados. Né? Aqui nós também estamos online, porque até isso o vírus nos igualou. Né? Ele nos colocou numa condição assim, ó, fecha as casas espíritas, fecha, físicas, fecha, e abre a casa espírita interior. Fecha por um tempo os passes, as mediúnicas, os grupos de estudo, fecha e abre o passe, o trabalho espiritual no tempo da alma. Gente, o coração do mundo nesse momento não é o Brasil. A pátria do Evangelho não é o Brasil. Vocês estão no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Porque o coração do mundo foi transladado para o coração de dentro de cada um de nós. E a pátria do Evangelho é a casa mental. Portanto, está dentro de nós. Todos nós estamos no coração do mundo e na pátria do Evangelho nesse momento. Nesse momento, Jesus fechou o privilégio do Brasil e abriu para a humanidade toda. Porque aonde houver alguém sintonizado com o coração de Jesus, esse está no coração do mundo. Quem estiver sintonizado com o seu Evangelho, na casa mental do seu mundo interior, esse está na pátria do Evangelho. Portanto, eu acredito que este momento, que é um momento de transição e de passagem, uma etapa singular que todos estamos passando, abriram-se as fronteiras para que a regeneração, a transição planetária, translade definitivamente o Evangelho de Jesus, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, para dentro de nós. E que ele permaneça. Porque se ele permanecer, nós estaremos sendo os instrumentos da sua paz. Que ele fique com a gente. Que maravilha, Sérgio. Nossa, nós todos estamos emocionados com esse conhecimento, sensibilidade, clareza. Muito obrigada. Nós queremos absorver todos esses conhecimentos e colocar em prática tudo que você falou, porque é tanta coisa importante. Então, nós te agradecemos por você se disponibilizar tão tarde aí no Brasil, depois de um dia de trabalho, e essas palavras que nos tocaram profundamente, não só pela informação, mas pela sensibilidade. Então, para fechar, nós queremos fechar com uma prece, nós vamos convidar a Ju, nossa querida, para fechar para nós. Venho como outrora, em busca do meu rebanho. É Jesus que neste momento, sentindo o nosso apelo, a nossa vibração, chega aos nossos corações para uma vez mais nos convidar a segui-lo,
a caminhar com Ele em direção à casa do Pai, a esse reino de Deus que habita em nós, no momento em que nós colocarmos o nosso espírito a serviço do bem maior. Ó Mestre amado, agradecemos infinitamente pelo seu amor, a luz dos seus ensinos e dos seus exemplos. E rogamos para que neste momento em que a Terra encontra-se nesta etapa tão importante de transição, que possamos todos aproveitar os benefícios que nos estão sendo oferecidos para sentirmos o seu amor e para crescermos em direção à sua luz. Rogamos ao Pai amoroso, de misericórdia, que abençoe os nossos lares, abençoe-nos ainda em nossas fraquezas, mas no nosso desejo de melhorar, e que possamos seguir ao longo desta semana, sentindo sempre a proteção divina e o convite de Jesus, que está aqui para recolher todas as suas ovelhas, pois nenhum de nós se perderá. Que o Pai nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada, Sérgio, querido amigo. Já vou marcar na sua agenda a próxima live, antes que alguém pegue antes de mim. E a próxima vez nós temos a ideia de fazer uma live com os 3 autores desse livro maravilhoso, que nós vamos ler e reler de novo 1000 vezes, porque ele é tão esclarecedor. Ju, você quer falar alguma coisa? Nada, estou emocionada. Achei que tudo foi tão maravilhoso hoje. Passeamos por todas essas casas mentais, trabalhou com o nosso racional, com o nosso espírito ativo e terminou com todo esse coroamento de nós podemos estar falando assim, né, de Francisco e de Jesus no Sermão do Monte. Mas muito obrigada, Sérgio. A gente está super feliz. Você sabe como você, a Janine, são muito amados aqui por nós, pela comunidade espírita dos Estados Unidos. E que a gente possa continuar seguindo assim, cada vez mais perto, cada vez mais junto nesse trabalho tão importante. Muito obrigado, gente. Que vocês continuem o trabalho de vocês aí, porque vocês fazem de muito tempo já um trabalho fantástico, árduo, mas necessário, e que nesse momento faz tanto sentido, né? Que é poder continuar levando esta mensagem tão positiva e necessária que é nesse período especial que nós estamos vivendo. Tá? Obrigado pela oportunidade, contem comigo, às vezes os horários são apertados, mas a gente dá um jeitinho e quando a gente faz isso é que a gente vê que como a gente é abençoado por Deus para poder se colocar em instrumento, em parceria com Ele, né? Valeu mesmo. Isso, e depois que acabar a pandemia, apesar de você resistir, dizer que, não, ninguém mais vai viajar, não, a gente vai te trazer aqui para fazer seminários, palestras, nossa, vai ser um grande prazer ter você aqui de novo com a gente, vai ser maravilhoso. Muito obrigada. Ju, muito obrigada por aceitar o convite também. Sérgio, queridos, beijo. A você que nos acompanhou até agora, queridos amigos, aonde vocês estiverem, qualquer lugar do mundo, e se você está vendo a gravação, você está incluído. Muito obrigada a todos. Beijo no coração. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, queridos. Tchau. Tchau. Boa noite a todos.